Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Tem alguém feliz aqui hoje? Glória a Deus, né? Motivo de alegria. A gente está na casa do Senhor para oferecer culto ao seu santo nome, né? Convido os irmãos para abrir em 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30. Vamos ler a partir do versículo 18. A partir do versículo 16. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Espera todos os irmãos encontrar. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Os irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por esta oportunidade e às irmãs que nos fizeram o convite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre o tema Não desista da sua família. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que neste texto nos mostra que Davi, ele tinha se aliado por um período com os filisteus. E ele estava morando ali na cidade de Ziclag. E certa vez os filisteus eles se levantaram para guerrear contra Israel. E Davi, meus irmãos, ele foi junto com os filisteus para poder lutar contra Israel. Porém, os filisteus mandaram com que ele voltasse, porque os filisteus ficaram com medo. Ficaram com medo de Davi, no meio da batalha, se rebelar contra os filisteus e lutar contra eles, e lutar a favor de Israel. E Davi, meus irmãos, ele volta. Nós vemos aqui que quando Davi ele chega, aqui no capítulo 30, nos mostra que Davi ele chegou juntamente com 600 homens de guerra, que o acompanhavam. Eles chegaram na cidade de Ziclag. E quando eles chegaram na cidade de Ziclag, a palavra de Deus nos mostra que ali eles encontraram a cidade queimada, ferida, porque os amalequitas, eles tinham invadido a cidade do lado sul de Ziclag, invadiram a cidade, e ali, meus irmãos, eles levaram cativos as mulheres, eles feriram a cidade, destruíram a cidade, levaram cativas as mulheres, as crianças, os filhos, as filhas, levaram todos como escravos. E aqui nós vemos que no versículo 1 do capítulo 30, a palavra de Deus nos mostra que os amalequitas, quando eles vieram para invadir Ziclag, a palavra de Deus nos mostra no capítulo 30, versículo 1, que o inimigo, os amalequitas, eles vieram com ímpeto contra a cidade de Ziclag. Ou seja, eles vieram com fúria, eles vieram com violência, com ímpeto, com fúria. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o inimigo das nossas almas, que Satanás, ele com ímpeto, assim como os amalequitas, com ímpeto invadiram a cidade de Ziclag, com fúria invadiram a cidade de Ziclag. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele também tem fúria contra a nossa casa. Ele tem fúria contra a nossa família. E é preciso, meus irmãos, nós estarmos atentos. O texto nos diz que
a fúria do inimigo foi muito grande, um ímpeto, violência muito grande, invadindo ali a cidade de Ziclag. O inimigo das nossas almas, ele quer com fúria atacar a nossa casa e atacar a nossa família. Certo pregador disse que Satanás, ele é o único que não tem família, e por isso ele quer destruir a sua. Satanás, ele não tem família, mas ele trabalha todos os dias com fúria, com ímpeto, com violência, para tentar desconstruir aquilo que Deus deu para você, que é a sua família, a sua casa. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado. Eu acho interessante aqui nessa questão, em Jó no capítulo 1, quando Satanás ele aparece diante de Deus, e ali ele tendo um diálogo com Deus a respeito de Jó. Satanás ele vai questionar Deus dizendo assim, que Jó servia a Deus porque Jó estava rodeado de muitos bens, de coisas fáceis, de fartura. E Satanás vai fazer uma lista de coisas ali que ele achava que era o motivo de Jó estar servindo a Deus. Satanás com vários argumentos contra Jó ali para tentar questionar a fé de Jó. E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, contudo não tocasse na vida dele. E no capítulo 1, meus irmãos, no versículo 12, nos mostra que quando Deus falou para Jó, quando Deus falou para Satanás, dizendo assim, olha, toque em tudo dele, porém na vida dele você não toca. A Bíblia diz que de imediato Satanás se retirou da presença de Deus e foi cumprir os seus desígnios, os seus planos contra a vida de Jó. Observe um detalhe, Satanás passa alguns momentos questionando a respeito de Jó. Quando Deus fala assim, ó, pode tocar nele, Satanás não diz mais nenhuma palavra. De imediato ele já sai e vai para atacar Jó. Sabe por quê? Satanás tem pressa em destruir. Além dele vir com violência, meus irmãos, ele tem pressa em trazer destruição. Aqui ainda, meus irmãos, no capítulo 30 de 1 Samuel e no versículo 1, nos mostra que os amalequitas, quando eles chegaram em Ziclag, eles feriram a cidade e a queimaram. Eles feriram a cidade e a queimaram. A família, meus irmãos, há uma pesquisa que diz que a família é um dos locais maiores no mundo onde mais tem pessoas feridas. A família, meus irmãos, é um local onde em muitos lugares nós vemos crianças sendo abusadas, ferimentos. Nós vemos mulheres sendo violentadas fisicamente, mulheres sendo violentadas emocionalmente. Nós vemos em muitos lugares pais que estão matando filhos, filhos que estão matando pais, maridos matando esposas, esposas matando maridos. A família é para ser um local de refúgio. A família, meus irmãos, é para ser um local de aconchego. Porém, em muitos lares está sendo um campo de guerra. Em muitos lugares, meus irmãos, a família, aonde é para ser um local de aconchego, um local de paz, um local da bênção de Deus, um local de amor, em muitos lugares está sendo um local de angústia, está sendo um campo minado, um campo de guerra. Assim como o inimigo entrou em Ziclag para ferir e para queimar a cidade, Satanás ele entra nas famílias para poder causar feridas, angústias, tristezas. E nós, meus irmãos, como servos do Senhor, precisamos estarmos atentos para isso. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, no versículo 2 e 3, que o alvo predileto do inimigo era a família. 1 Samuel capítulo 30, versículo 2 e versículo 3, nos mostra que depois que o inimigo entrou na cidade, os amalequitas entraram na cidade, que eles feriram a cidade, que eles tocaram fogo na cidade de Ziclag. Davi não estava lá com os homens, estavam para a guerra. Quando o inimigo entrou, o inimigo, depois de queimar a cidade e ferir a cidade, eles levam cativos as mulheres e as crianças.
Sabe por quê, meus irmãos? Satanás, ele trabalha contra as famílias, contra a nossa casa, contra aquilo que Deus deu para nós, a nossa família, a nossa casa. Satanás, meus irmãos, ele é astuto e ele tem os seus meios de agir. Qual esposo pode estar tranquilo, meus irmãos? Qual marido pode estar tranquilo, sabendo que a esposa está cativa do inimigo? Qual esposa, qual mulher pode estar tranquila, sabendo que o marido está cativo do inimigo? Qual pai, meus irmãos, pode estar tranquilo, pode estar em paz, sabendo que os seus filhos estão sendo escravizados pelo inimigo? Ninguém pode ter paz no momento desse. O alvo do inimigo aqui era o quê? Levar as mulheres e as crianças cativas, como escravos, vamos levar para nós. O alvo do inimigo é escravizar os filhos, as esposas, os maridos. O alvo predileto do inimigo era a família. Aí, meus irmãos, nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que quando Davi ele chega com os 600 homens, que Davi chegou na cidade de Ziclag, eles viram a cidade queimada com fogo. Eles viram, meus irmãos, que a cidade tinha sido ferida. Eles viram que as suas mulheres tinham sido levadas escravas, que os seus filhos e filhas tinham sido levados cativos pelos amalequitas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles entraram numa tristeza muito grande. No versículo 4, 5 e 6, nos mostra que eles entraram em uma tristeza muito grande, a ponto de chorar até não ter mais forças. Eles choraram. Observe aqui que o inimigo, quando ele atacou a cidade, que ele atacou a família, ele trouxe juntamente consigo, além de levar cativos os filhos e as mulheres, ele trouxe tristeza. Satanás, ele trabalha nas famílias querendo trazer tristeza, angústia, desânimo, desesperança. Ele quer agir nas famílias trazendo contenda, confusão, desânimo nas pessoas. É o alvo do maligno. Como eu falei, a família é para ser um local de bênção, de alegria, de aconchego, de paz. Um local onde a presença de Deus está. Aleluia. Deus, ele tem bênção para a família. Porém, Satanás, meus irmãos, ele trabalha querendo trazer tristeza nos lares, querendo trazer tristeza nos relacionamentos, querendo trazer tristeza entre o marido e esposa, querendo trazer tristeza entre pais e filhos, querendo trazer tristezas com algumas situações que acontecem. Satanás trabalha para trazer tristeza. Mas a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que diante dessa situação, no versículo 8, no versículo 6, a palavra de Deus que diz que quando eles estavam tristes, chorando, angustiados, diz que Davi se reanimou no Senhor. Aqui está a primeira atitude de Davi. Ele busca ânimo em Deus. Diante das aflições e das dificuldades, meus irmãos, a nossa esperança é o Senhor. Diante dos dias de angústia e de aflição, diante dos dias onde às vezes nós choramos, a nossa esperança é o Senhor. Aleluia! Deus, meus irmãos, é que é o nosso consolo, é que é o nosso conforto. É por isso que devemos fazer assim como Davi fez. No momento de angústia, no momento de tristeza, ele chorou porque é um ser humano, porém ele se reanimou no Senhor. Louvado seja Deus. No versículo 8, meus irmãos, do capítulo 30, nos mostra que Davi, ele ora a Deus. A segunda atitude dele. Ele ora a Deus em prol da sua família, em prol de uma resposta de Deus. Ele queria saber se ele perseguiria os amalequitas, e se ele acompanharia os amalequitas, e se ele teria êxito
em busca de sua família, em busca de suas mulheres, em busca de seus filhos. E a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que o Senhor respondeu dizendo: você vai buscar porque você vai trazer tudo de volta. A promessa de Deus é, meus irmãos, por mais que a sua família esteja distante, continue insistindo que ela vai vir de volta. Aleluia! Sabe por quê? Enquanto Satanás trabalha para destruição, para tristeza, para angústia, para divisão, Deus é um Deus de restituição. Deus disse para Davi assim: pode ir atrás, que você vai trazer tudo de volta. Glória a Deus. Aleluia. Aí, meus irmãos, Davi ele se coloca de prontidão, juntamente com 600 homens. Eles vão ao encontro dos amalequitas. Eles saem, meus irmãos, sem saber para onde esse povo tinha ido. Mas Deus estava na direção. Eles encontram, meus irmãos, ali um homem. Eles chegam ao ribeiro de Besor. Davi com 600 homens. Prestem muita atenção. Eles chegam na beira do ribeiro de Besor. Ali, meus irmãos, na beira do ribeiro, a palavra de Deus nos mostra que dos 600 homens que estavam com Davi, 200 pararam no ribeiro de Besor. Os 600 perderam as suas famílias. Porém, na hora que ele chega na beira do ribeiro, apenas 400 atravessam o ribeiro para ir atrás das suas famílias. 200 ficaram para trás. Aqueles 200 que não conseguiam, a Bíblia diz que eles estavam cansados, assim como os outros também estavam cansados. Eles estavam cansados. Eles pararam na beira do ribeiro. Eles chegaram naquele ribeiro cansados e disseram: eu não vou mais atrás. Por mais que os amalequitas levaram nossos filhos, levaram nossas mulheres, eu estou cansado, eu não vou mais atrás. Aqui, meus irmãos, nós vemos que 200 homens estão abrindo mão daquilo que Deus deu para eles. 200 homens estão deixando para trás, estão desistindo do maior projeto, a família, o projeto de Deus. Eles estão parados na beira do ribeiro Besor. E ali eles desistem da sua família. É o mesmo, meus irmãos, que eles disserem assim: olha, eu sei que é minha família, eu sei que é minha esposa, eu sei que é os meus filhos, mas eu não vou lutar mais, eu estou cansado, eu não aguento mais, e eu vou desistir, vou deixar eles por conta dos inimigos. Esses 200 homens pararam na beira do ribeiro de Besor. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que os outros 400, de 600, ficaram 200 na beira do rio. 400 atravessam juntamente com Davi. E esses 400, eles vão atrás das suas famílias. Aqui, meus irmãos, eu tenho uma palavra para você. Mesmo que você esteja cansado, não desista daquilo que Deus te deu. Mesmo que esteja difícil, não desista do projeto que o Senhor fez para a sua casa. Não desista para aquilo que Deus fez para a sua vida, para a sua família. Louvado seja Deus. Não desista. A família, meus irmãos, ela é um presente de Deus para nós. A família, meus irmãos, é algo que é construído no coração de Deus. Deus, quando construiu a humanidade, Ele construiu família, macho e fêmea, e disse: olha, multiplique e povoem a terra. Deus é o construtor da família. Aleluia. E quando nós desistimos daquilo que Deus nos deu, quando nós vemos os nossos filhos, esposa ou esposo cativo, e não lutamos por aquilo que Deus nos deu, estamos desvalorizando. Aleluia. Mesmo cansado, não podemos desistir da nossa casa. Mesmo cansados, não podemos desistir da nossa família. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Davi atravessa com os 400 homens.
Quando eles chegaram ali, eles atravessaram o ribeiro de Besor, eles encontram um homem na beira do caminho. Um homem que vinha juntamente com os amalequitas e foi deixado para trás, porque ele adoeceu. Ali, meus irmãos, Davi alimenta aquele homem, e aquele homem leva Davi e os 400 ao acampamento dos amalequitas. Agora prestem muita atenção no detalhe. No versículo 16 diz assim, que quando Davi ele chega no acampamento dos amalequitas, lá estavam as suas famílias, estavam os seus filhos, as suas mulheres, as suas filhas, estavam ali no acampamento dos amalequitas. E no versículo 16 nos diz que os amalequitas estavam fazendo uma festa. Eles estavam comemorando pelo êxito que eles tiveram em Ziclag. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Toda vez que Satanás vence você, ele faz festa. Toda vez que você diz, eu não luto mais pela minha casa, eu não luto mais pela minha família, Satanás ele comemora. E aqui eu faço uma pergunta para reflexão: aonde a nossa casa está produzindo festa? Aonde a nossa casa, a nossa família, aquilo que Deus nos deu, está produzindo festa? Louvado seja Deus. Eles chegaram, o inimigo estava festejando. Vencemos, ganhamos, trouxemos aqui escravos, trouxemos eles cativos, trouxemos os despojos, trouxemos tudo, agora são nossos. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Davi e mais os 400 homens, eles encontram ali o inimigo festejando, eles atacam do crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Ou seja, presta muita atenção, eles estavam cansados. 200 ficaram no ribeiro de Besor, os outros 400 estavam cansados, mas eles continuaram perseguindo o inimigo. Quando eles chegaram, que encontraram o inimigo, eles tiveram que puxar a espada e tiveram que lutar, luta corporal com o inimigo. Estavam cansados. Eles lutaram do crepúsculo até a tarde do dia seguinte, ou seja, a luta foi grande. A luta foi ferrenha. A luta, meus irmãos, doeu, deu angústia, causou, meus irmãos, muito labor. Aleluia. Mas eles estavam lutando pela causa da sua família. Eles estavam lutando pela causa dos seus filhos. Eles estavam lutando pela causa daquilo que Deus deu. E eu continuo dizendo para você, mesmo cansado, não desista do projeto que Deus te deu. Mesmo cansado, mesmo em angústia, mesmo que está lutando, mesmo que você olhe e diga, eu ainda estou sem forças, já estou sem forças, mas não desista daquilo que Deus te deu. Porque, meus irmãos, mesmo cansado, mesmo com suor no rosto, mesmo dizendo eu não tenho forças, eles estavam debaixo de uma promessa de restituição. Deus tinha falado para Davi, pode ir, que você vai trazer tudo de volta. Aleluia, louvado seja Deus. Eles estavam debaixo de uma promessa. Aí, meus irmãos, a Bíblia nos diz que eles vencem os inimigos, os amalequitas. 400 rapazes fogem de camelo dos amalequitas. Davi ali, meus irmãos, com aqueles 400 homens, eles recuperam a sua família. Eles recuperam as suas mulheres. Eles recuperam os seus filhos, as suas filhas. E ainda traz o despojo da batalha, o despojo do inimigo. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 19, versículo 18 diz assim: assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Louvado seja Deus. O versículo 20 ainda diz assim:
Davi também tomou as ovelhas e o gado. Então levou esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Aqueles 400 homens, meus irmãos, além de lutarem com Davi pelas suas famílias, eles trouxeram as famílias daqueles que tinham desistido. Aleluia! Eles trouxeram para trás a família daqueles que tinham parado no ribeiro de Besor. E eu concluo, meus irmãos, esta palavra dizendo a você que nós não podemos desistir da nossa casa. Nós não podemos, meus irmãos, desistir do projeto de Deus para a nossa casa. Nós não podemos parar no meio do caminho, dizendo assim: eu não vou lutar mais, eu não vou orar mais, eu já orei tanto, eu já insisti tanto. Quantas vezes eu já chorei e parece que o Senhor não está me respondendo. Nós não podemos desistir. Até a nossa salvação, meus irmãos, não é para quem desiste. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, o céu não é lugar de perdedor. Céu é só para quem vencer. Glória a Deus. Vitória, meus irmãos, na nossa casa, na nossa família. Podemos ser alvos do inimigo. Temos um inimigo que batalha contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas nós não podemos desistir da nossa casa. Temos um inimigo, meus irmãos, que trabalha contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra o nosso lar, de nós que servimos a Deus. Mas nós não podemos desistir. Aleluia! Só vai colher vitória, meus irmãos, aqueles que mesmo diante das dificuldades, eles continuam se reanimando no Senhor. Mesmo diante das dificuldades, continuam buscando a Deus em oração. Mesmo diante das dificuldades deste mundo corrompido, continua lutando por aquilo que Deus te deu. Louvado seja o Senhor. Fique de pé, meus irmãos, para a gente concluir. Amém? Glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, que todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas aflições, cada um tem a sua aflição. Mas a palavra que eu deixo para você neste momento é: não desista. Continua insistindo, continua buscando a Deus em oração. Nós servimos o Deus que nos dá força, que nos reanima, que diante dos dias difíceis Ele está conosco. Nós não servimos um Deus do acaso que nos abandona no meio da batalha, não. Louvado seja Deus. Continua buscando pela sua casa. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e que você conecte seu coração no Senhor. E eu quero que você interceda pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pela sua sogra. Eu quero que você interceda pela sua família. A sua família, meus irmãos, é um projeto de Deus. A sua família, meus irmãos, é alvo das bênçãos do céu. O inimigo tenta dizer que não é para você, que não é tua. Mas esta família foi o Senhor que te deu. Aleluia! Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor neste momento. Pedimos ao Senhor neste momento, Pai, em prol da nossa casa. Senhor, a nossa família é um projeto do Senhor. Por mais, meu Deus, que o inimigo tenta destruir, tenta colocar tristeza, trazer desânimo, trazer angústia, trazer, meu Deus, divisão, Senhor. Mas Tu és um Deus de restituição. Por isso intercedemos pela nossa casa neste momento, pelos nossos lares. Eu intercedo pela família, meu Deus, dos meus irmãos neste momento. Peço que o Senhor, meu Deus, possa trazer livramento para a nossa casa, Senhor. Que o Senhor possa trazer livramento para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os netos, para as sogras, para os cunhados. Que o Senhor, meu Deus, que é o Deus da família, possa guardar a nossa casa. Que o Senhor, meu Deus, que é um Deus de restituição, possa restituir, meu Deus, aquilo que foi rompido, aquilo que foi quebrado, aquilo, Senhor, que o inimigo entrou, Senhor, e levou cativo, Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que possa restituir. Pai, no nome de Jesus, quebra todo laço, Senhor. Quebra, meu Deus, todo embaraço contra a nossa casa. Oh, glória. Quebra, Senhor, todo laço do inimigo, Senhor,
Que todo projeto de Satanás contra a nossa casa seja repreendido no poder do nome de Jesus. Que todo projeto do diabo, Senhor, para trazer tristeza na família, para trazer angústia, Senhor, nas famílias, seja repreendido no poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, que todo projeto do diabo que queira trazer contenda, divisão, fofoca, fuxico, seja repreendido no poder do santo nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos e intercedemos pela nossa casa, Senhor. O nosso lar, meu Deus, é o local das bênçãos do Senhor. A nossa família, meu Deus, é um projeto do Senhor. Te agradecemos pela nossa casa. Te agradecemos pela nossa família que o Senhor nos deu. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Assim oramos e Te agradecemos no Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.